Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos iniciando mais um culto doméstico na Casa Pastoral. Queremos dar as boas-vindas a todos. Iniciaremos o nosso culto de hoje cantando para o louvor do nosso Deus o hino de número 11 do Inário Novo Cântico. Santo, 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 Deus onipotente, louva nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito. Santo, Santo, todos os perdidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, sempre has de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Graças a Deus, vamos fazer a nossa oração inicial. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um momento de estarmos aqui diante de Ti, ó Deus, neste culto. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens nos colocado diante de Ti com o desejo de Te servir, Pai. Obrigado por tudo. Fica conosco, recebe a nossa adoração nesta tarde, principalmente, e dá-nos a Tua graça, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo de número 23, onde nós faremos esta leitura com muita alegria, porque fala de algo tão maravilhoso na vida do crente, que é o cuidado de Deus, a segurança que temos de estar nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. O Salmo 23, vamos ler todos juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Nesse momento nós vamos cantar mais um hino. E desta feita o hino de número 38. Que se chama Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e um de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a Senhor em
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, amados. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos abrir as nossas Bíblias para ler o texto que vamos basear a mensagem desta tarde, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 6, apenas 2 versículos, 6 e 7, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Amém. Vamos orar, querido Deus e Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por podermos falar do teu amor, da tua grandeza, do teu cuidado para conosco, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Derrama a tua bênção sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre nossa casa, nossa família, e ajuda-nos, ó Deus, a continuar firme e forte no teu santo e divino Evangelho. Obrigado, Pai, por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nos revela coisas maravilhosas. E diante desse texto da palavra de Deus, muitos cristãos pensam que a vida espiritual, ela acontece principalmente na igreja, só na igreja. Quando falamos de igreja, pensamos no templo, pensamos nos cultos, no púlpito, mas como se os principais lugares da presença de Deus fossem neste local. Só que a Bíblia revela algo muito mais importante. Antes que existisse igreja, antes que existisse templo, antes que existisse sinagoga, antes que existisse uma igreja organizada, Deus estabeleceu o lar como o primeiro lugar de comunhão, o primeiro lugar de ensino, o primeiro lugar de adoração ao nosso Deus. Antes dos tempos antigos, no período ainda de Jerusalém, antes de ser construído o templo de Jerusalém, e de Jerusalém existir como cidade, como templo, antes do tabernáculo de Moisés, antes das reuniões formais do povo de Deus, já existia a família. E veja a importância da família para a nossa igreja. É dentro da família que Deus determinou que a sua palavra fosse ensinada. É dentro da família que Deus determinou que fosse vivida diariamente o Evangelho. Por isso precisamos entender uma verdade espiritual profunda. A congregação forte nasce quando lares espiritualmente também são fortes. Por isso é que a palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro, nos mostrando que, em primeiro lugar, o lar foi o primeiro lugar de encontro com Deus. Quando abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, não encontramos ali um templo, não encontramos sacerdotes, não encontramos pastores, não encontramos rituais organizados, mas encontramos Deus se relacionando com uma família. Gênesis 3:8 diz assim, com essas palavras: ouvindo a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Deus caminhava com Adão e Eva. Não era um encontro no templo, não era um encontro numa organização, era um encontro em ambiente de vida familiar. Deus estava indo ao encontro. Mais tarde vemos algo semelhante com o patriarca Noé. Noé estava construindo o altar a Deus enquanto ele estava construindo a arca para salvar-se do dilúvio. Nós vemos Isaac, Abraão levantava altares por onde quer que passasse. Isaac também edificou o altar ao Senhor. Jacó, seu filho, fez um altar em Babel.
E tudo isso, esses altares estavam ligados à vida cotidiana e familiar daquelas personagens. Isso nos mostra que o projeto espiritual de Deus sempre começou dentro do lar, sempre começou na residência. A igreja não substitui o lar. Não adianta deixarmos para ensinar nossos filhos, para dar exemplo aos nossos filhos só quando estivermos na igreja. É um erro que cometemos. Nós devemos começar a iniciar nossos filhos a ouvir a palavra de Deus em casa. Ela fortalece aquilo que já deveria existir dentro da casa. Quando nós vamos à igreja, a igreja é só é como se fosse o teste daquilo que já foi ensinado em casa. E eles vão refletir lá na igreja, lá no templo. O conhecimento que eles já adquirem em casa. O lar é o primeiro lar do discipulado. O texto de Deuteronômio 6, Deus entrega uma instrução clara ao povo de Israel. E ele diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar? Inculcar é pôr na cuca, é estar diariamente falando, quer sentado, quer falando, quer andando, quer conversando, falar das grandezas de Deus. Isso significa repetir ou ensinar repetidamente a palavra do Senhor, gravar no coração das crianças que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo salva. Observe que Deus não, aqui ele não disse que os filhos aprenderiam somente no templo. Ele não disse que os filhos aprenderiam só com os sacerdotes. Não, ele disse que os pais deveriam ensinar dentro de casa a seus filhos. Imagine você daqui a 10, 15, 20 anos, prezado ouvinte. Você perguntando a seus filhos: o que você aprendeu de mim? E o seu filho vai dizer: eu não aprendi nada do senhor. Porque o senhor nunca me ensinou, a senhora nunca me ensinou, mamãe. E essa questão é muito importante, porque o texto da palavra de Deus diz: falarás dela sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso mostra que a fé deveria fazer parte da rotina do povo de Deus. Quando a família está em casa, quando está caminhando, quando acorda, quando vai dormir, a fé não deveria ser apenas um momento religioso. Ela deveria ser um estilo de vida. É isso que Deus está dizendo aqui. Os filhos aprendem observando mais do que ouvindo. Eles observam como a mãe trata, como o pai trata, como a avó trata, como o avô trata. Tudo isso eles observam. Orando, confiando em Deus, pedindo perdão a Deus, buscando o Senhor enquanto se pode achar, vivendo a palavra de Deus. Isso é o que o lar cristão representa. E a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em terceiro lugar, nós vemos aqui nesse texto a outra lição maravilhosa, que a força da igreja depende espiritualmente do lar. Existe um princípio muito importante para entendermos. Uma igreja não é mais espiritual do que os lares que a compõem. Podemos ter cultos bonitos, podemos ter boa música, podemos ter boas pregações, mas se dentro de casa não houver a oração, não buscar a palavra de Deus, ter uma vida com Deus, a igreja se torna superficial. A igreja primitiva nos ensina essa verdade. Em Atos capítulo 2, versículo 46, ele diz assim: partiam o pão de casa em casa. Os cristãos não viviam a fé apenas no culto público, eles viviam a fé dentro de suas casas. A espiritualidade cristã florescia nos lares. Por isso aquela igreja era forte, unida e cheia do Espírito Santo. Quando lá se torna um lugar de oração, quando o lar se torna o ensino da palavra, quando a igreja naturalmente se fortalece, essa é a vontade de Deus para conosco. Outra lição importante que devemos refletir para nós que somos servos de Deus. Talvez hoje muitos lares estejam cheios de atividades, de eventos, tecnologia, preocupações, mas com pouco espaço para Deus. Mas a boa notícia é que o altar do lar pode ser restaurado.
Não precisa ser algo complicado. Algumas práticas simples podem transformar a esfera espiritual da casa. E o que é essa esfera espiritual? Primeira coisa, devemos aprender a orar em família. Separar alguns minutos para orarmos juntos, antes de dormir, antes das refeições. Isso significa, amados, não só o estado espiritual do crente, mas significa que Deus quer estar em todo momento na nossa vida. Muitas vezes no corre-corre da vida, nós nos esquecemos de fazer tudo isso. Mas Deus disse que nunca é tarde para mudar. E é bom a gente começar. Que tal essa semana próxima a gente já começa fazendo isso? Não é? Deus ensina que tudo isso faz parte da vida do crente. Conversar sobre a palavra de Deus. Quantas pessoas têm dúvidas e precisam conversar, mas também precisam querer ouvir, querer aprender. Não basta só perguntar e sair para lá, né? Deve ler a Bíblia. Quantas pessoas não têm hoje o privilégio do mundo de ter uma Bíblia na mão? Na China, quem foi encontrado com a Bíblia é morto. Na África, se você tiver uma Bíblia, você é levado a ficar sendo enterrado até o pescoço por causa dos adoradores de Maomé, ou mesmo por aqueles feiticeiros que vivem lá, porque não querem saber do Evangelho de Cristo. Mas aquele povo, mesmo sofrendo, eles estão firmes. Sabe por quê? Porque eles colocaram em buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. O lar foi o primeiro templo estabelecido por Deus lá no Éden. Antes do púlpito havia a mesa da família. Antes do culto público havia os ensinamentos dos pais para com os filhos. Se nós deixarmos de ensinar nossos filhos e nossos netos agora, a geração deles vão ensinar como eles vão ensinar seus filhos. Como eles vão ensinar? Como aprenderão se não há quem pregue, quem ensine? Não é verdade? Então precisamos de lares espiritualmente vivos. Precisamos de pais e mães que dê o exemplo, que esteja na frente. Olha, eu estou fazendo isso para que meus filhos vejam que eu sou uma pessoa de Deus, que eu sou uma pessoa que ama a Deus, que eu quero Deus abençoando a minha casa, a minha família. Josué disse uma coisa muito interessante lá em Josué 24:15. Ele disse: olha, eu não sei vocês a quem vão adorar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que cada casa se torne um pequeno templo. Que cada casa, cada família, que cada lar se torne um templo para adorar ao Senhor. E assim você vai sentir na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, o que Deus pode fazer por cada um de nós. Experimentemos, amados, a partir de hoje. Esqueça as coisas que passaram. Ah, não fizemos isso até agora. Até hoje não fizemos. Mas vamos fazer agora. Vamos fazer daqui para frente. Vamos nos esforçar para andarmos no caminho do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que de Ti sempre recebemos lições preciosas. Tu nos repreende com amor, Tu nos ensina com cuidado. Tu não passa na cara, Senhor Deus, as nossas falhas, mas nos convida para uma nova mudança. Que o inimigo passe na cara, ele vai passar, mas nós estamos firmes em Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Fala aos nossos corações, dá-nos uma semana de bênção na Tua presença. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Divino e Santo Espírito, seja com todos vós, hoje para todos sempre. A igreja diz: Amém. Que Deus